Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia e à MITI-Pro pela captação das imagens em vídeo. E, claro, agradecer à Voz da Ria que nos acolhe neste estúdio Bondalti. A nossa convidada de hoje chama-se Tânia Caetano. Não somos parentes, apesar do apelido, da coincidência de apelidos. Chama-se Tânia Caetano e é investigadora auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Tânia, bem-vindo. Sei que te licenciaste e doutoraste pela Universidade de Aveiro, mas com passagens por Berlim, por Cardiff e pela Cidade do México. Não é isto? É isso. E que estás aqui, o motivo que nos fez convidar-te para este podcast de Ciência com Impacto é porque tu, integrada numa equipa de investigação, estiveste envolvida na descoberta de uma superbactéria, NL19, sim. Uma bactéria que foi descoberta numa antiga mina de urânio e que pode vir a ter aplicações na medicina, na veterinária e na indústria alimentar. Possivelmente, sim. Antes de mais, também agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, partilhar esta experiência da Ciência com Impacto. Parabenizar-vos pela iniciativa da Ciência com Impacto. E como disseste, Paulo, e muito bem, eu estou aqui a representar uma equipa de investigação. Todos nós, quando trabalhamos em investigação, trabalhamos em equipa, não trabalhamos sozinhos. E, portanto, o que deu origem a este espaço aqui, na Ciência com Impacto, a superbactéria NL19, que não foi, o superbactéria não foi um carimbo nosso, foi um carimbo precisamente da comunicação social, na altura em que se interessaram pela investigação e que decidiram divulgá-la. Portanto, é uma equipa... exato, água. Tens sempre água. Não sei se nos queres partilhar aqui alguns dos nomes, antes de irmos para a bactéria, alguns dos nomes das pessoas que integram esta equipa. Exato, era por aí que eu ia seguir, que a equipa, eu sou uma investigadora, que faço parte do Laboratório de Biologia, de Biotecnologia Molecular, do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e do CESAM. Portanto, sou investigadora auxiliar. A equipa é constituída por mais uma investigadora auxiliar, a doutora Joana Lourenço. Depois temos a coordenadora do laboratório, que é a professora Sónia Mendes. E neste trabalho, especificamente, tivemos também o envolvimento de uma aluna de doutoramento, a Cláudia Covas, que está a terminar a tese, e que a tese dela foi toda dedicada a esta superbactéria, a NL19. E também tivemos a colaboração de outros alunos que foram passando pelo laboratório a fazer mestrado, como o Tiago Santos, e uma também investigadora, mas que já não faz parte da nossa equipa, está em outros desafios, mas que ajudou muito no início deste trabalho, que é a Andreia Cruz. Então conta-nos lá como é que foi esta descoberta, como é que chegaram a esta bactéria? Nós não queríamos, ou seja, nunca foi parte do nosso objetivo de estudo, descobrir espécies novas, etc. O nosso laboratório, nós trabalhamos com biotecnologia molecular e com biologia molecular. O que é que isto significa? Significa que nós nos interessamos muito pelas moléculas em si, como é que as moléculas interagem dentro das células, em que processos é que elas estão envolvidas, mas trabalhamos com diferentes níveis de complexidade a nível de organismos, ou seja, trabalhamos desde os mais pequeninos, que é mais a minha área, e da professora Sónia, que são as bactérias, até aos eucariotas, que é a área da Joana Lourenço. Os eucariotas são os mecanismos os mais complexos. Exato, são os mais complexos. Neste caso, ela trabalha desde minhocas a ratos, galinhas e células humanas. Ok. E a Joana e a professora Sónia já há algum tempo colaboram com equipas que avaliam os ambientes das minas de urânio, que entretanto foram muito importantes, não é? Na economia nacional, na altura da exploração do urânio, mas que entretanto foram desativadas
mas estando desativadas, algo tem que acontecer naquele espaço não é? que antigamente teve um objetivo que deixou de fazer sentido. Mas as minas de urânio são, para já, locais eventualmente com muita radioatividade, ou com níveis elevados de radioatividade, não sei. Ou seja, não são propriamente os sítios ideais para se encontrar vida. Aí é que está. Pode ser uma falsa questão, não é? Porque são, se calhar, os sítios ideais para encontrar formas de vida que nós não estamos habituados a encontrar, ou seja, formas de vida diferentes. Porque se são sítios com ecossistemas diferentes daqueles do nosso dia-a-dia normal, não é? Então as adaptações dos organismos que lá habitam têm que ser diferentes e podem ser ou não uma mais-valia. Claro, e foi por isso que vocês foram para aquela mina. Foi principalmente para também unir a equipa, ou seja, a Joana trabalhava naquela área, nós na parte da microbiologia nunca fizemos muito estudos naquela área, então decidimos que fazia todo sentido a partir de certa altura, como equipa, passarmos a trabalhar no mesmo ambiente, só que a explorar níveis diferentes. E como é que se faz trabalho de campo no interior de uma antiga mina de urânio? Vai-se com fatos? Não, como é que é? não. Eu vou ser honesta. Sim. Eu nunca eu já fui. Não, essa parte não foi a parte onde eu estive envolvida. Eu já estive numa mina de urânio desativada, não esta onde a bactéria foi colhida, mas nós eu não fiz as colheitas, mas a equipa que fez as colheitas não entra dentro de mina absolutamente nenhuma. Estas colheitas são feitas no ambiente externo à mina, porque não há acesso ao interior da mina. Basicamente temos, ou as equipas que conseguem ir a estes locais têm acesso aos ambientes que restaram fora. E como é que recolhes as amostras? Ou seja, em que tipo de recipientes, que tipo de utensílios é que usa uma equipa que vai colher amostras de micro-organismos? Nós, exato, como queremos trabalhar com micro-organismos e queremos trabalhar com micro-organismos realmente daquela área, nós temos que garantir que estamos a colher os micro-organismos daquela área. Claro, que não há contaminações. Exatamente, que não há contaminações. Mas isso também não é assim tão complicado. Okay? Nós obviamente temos que proteger o utilizador, as habituais luvas, não é? Andamos sempre com álcool a 70% connosco, só para prevenir. E depois temos frasquinhos próprios para recolha, porque nós aqui recolhemos águas e recolhemos solos, maioritariamente águas e solos, portanto temos frasquinhos de plástico, vamos dizer assim, que já estão estéreis. São essas amostras que seguem para o laboratório. Sim. E portanto esta NL19 ia dentro de um desses frascos de amostra, digamos assim. Sim. Quando nós estamos a falar de uma bactéria, estamos a falar de um conjunto de bactérias? Nós, quando falamos de NL19, estamos a falar de uma espécie. De uma espécie, mas vocês bacteriana. Não encontraram apenas um exemplar? Não, identificaram? O que eu te queria perguntar é se para além desta bactéria, e nós já vamos falar dela com mais detalhe para percebermos as potencialidades e que de forma é que a sua descoberta e agora o seu estudo pode vir a impactar as nossas vidas, mas antes disso ia-te perguntar, encontraram outros elementos, outros micro-organismos interessantes, ou este foi de facto aquele que se destacou e que mereceu a atenção? Nós encontramos alguns que podem ter também algum potencial, principalmente aqueles que conseguem sobreviver em ambientes muito, muito, muito ácidos. Okay? Mas, uma vez que dentro das nossas infraestruturas no laboratório, realmente para nós é muito mais fácil trabalhar com um micro-organismo como NL19 que cresce a temperaturas relativamente normais, precisa de comidinha relativamente normal. O que é a comida de uma bactéria? O que é a comida normal de uma bactéria? A comida normal de uma bactéria nós temos que lhes dar, principalmente, neste caso da NL19, temos que lhes dar carbono, nitrogênio, oxigênio. E pronto, é assim umas papinhas que cheiram às vezes a Nestum, como nós costumamos dizer. E pronto, e ela é relativamente, apesar de tudo, ela é relativamente normal.
E, portanto, quando levam estas amostras para o laboratório, é aí que entra o teu trabalho? Sim, foi aí que entrou principalmente o trabalho, neste caso, da Cláudia e da Andreia. Porque estava a fazer doutoramento, sim. Foram elas as duas, nós discutíamos, porque antes de executarmos há sempre muito brainstorming, claro. Há sempre muita discussão acerca de como é que vamos fazer, porque há muitos caminhos para chegar a Roma e temos de decidir qual é que queremos seguir. E, portanto, como equipa, obviamente tivemos de decidir as estratégias, mas numa primeira fase, a Cláudia e a Andreia foram quem se dedicaram mais ao isolamento de várias bactérias. Sim. E como é que é isso de perceber, ou melhor, em que momento é que vocês percebem que estão perante uma espécie que nunca tinha sido descrita no mundo? Olha, isto tem primeiro a ver com... e vou só voltar um bocadinho atrás. Claro, sempre. A nossa equipa trabalha em biologia molecular, mas também tem, ao longo dos anos, trabalhado muito com compostos com atividade antibacteriana, produzidos, obviamente, por bactérias. Isto porque, eu acho que muitas das pessoas sabem, mas para aquelas que não sabem, acho que é interessante, quase todos os antibióticos que nós consumimos hoje em dia, de facto, têm origem, são produtos de bactérias, não é? De bactérias, alguns de fungos, mas de micro-organismos, vamos dizer assim. E nós no laboratório, desde sempre que trabalhamos com esses compostos e com bactérias que produzem esse tipo de compostos. Então, para nós era muito natural, depois de isolarmos as bactérias, testarmos se elas tinham ou não a capacidade de matar, entre aspas, outras bactérias. E foi aqui que começou. A NL19 tinha essa capacidade e era uma capacidade muito elevada. Como era muito elevada e como era contra um tipo de bactérias que é mais difícil de encontrar compostos que as atinjam, nós decidimos investigar no sentido de saber que espécie é ou que tipo de bactéria que é. E quando nós fomos para essa análise de tentar perceber, dar um nome àquela bactéria, nós quando vamos para esse tipo de análise vamos já mais ali para a parte do DNA, não é? Vamos mais analisar pequenos genes, as sequências dos genes, comparar com as sequências que já existem, que já são conhecidas, e foi aqui que nós percebemos que ela era parecida, mas estava abaixo das similaridades que normalmente nós dos valores de similaridade que nós normalmente tomamos como sendo indicativo de fazerem ou não parte da mesma espécie. Agora, isto foi a primeira aproximação. É óbvio que depois, para se provar efetivamente que é uma espécie nova, dar-lhe o nome, aí depois já tivemos que seguir por muitas outras técnicas e caracterizar muito mais detalhadamente a bactéria. E nesse momento abre-se uma garrafa de champanhe? Eu não sei se foi, eu vou ser honesta, eu não sei se foi champanhe ou se foi leitão, já não me lembro. Sei que ambas as opções são boas. Não me lembro, sei que obviamente foi a primeira vez que o nosso grupo de investigação descreveu uma espécie nova, apesar de não ser a nossa área, nós não trabalhamos muito. Sim, não era isso que estavam à procura. Não era isso que estávamos à procura, o nosso objetivo não é trabalhar em taxonomia, foi algo que surgiu com o caminho, no caminho surgiu, e claro que a Cláudia principalmente, todas nós ficámos contentes, mas a Cláudia principalmente ficou muito feliz. É o patamar superior a que um investigador pode sonhar, ambicionar chegar, descrever uma espécie nova? Eu acho que isso aí depende muito do investigador. Porque eu acho que para alguém que trabalha nessa área e que passa os seus dias em busca de algo novo, ou de uma espécie nova, acho que sim. Pronto, eu pessoalmente não trabalho na área da taxonomia, acho que para mim são outros desafios. Seria outro desafio. Sim. Fico muito feliz, mas seria outro desafio. Como é que se dá o nome a uma espécie nova? E aliás, como é que esta bactéria se chama? O NL19 é o nome dela? Ou... NL19 é porque as bactérias, nós damos nomes a nível de espécie, né, quando elas são muito próximas, mas depois, mesmo elas sendo muito próximas, obviamente que elas não são exatamente iguais a nível genético, não é? Então nós damos nomes para distinguir estas que são muito, 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 muito parecidas, fazem parte da mesma espécie, mas que têm pequenas diferenças. Sim. Que é aquilo que nós chamamos de estirpe. Sei lá, fazendo assim uma comparação, nós somos todos humanos, mas somos todos fenotipicamente... O nosso genoma é muito idêntico, mas não somos todos iguais, não é?
E, portanto, é quase como se cada um de nós, acho que para se entender melhor, é quase como se cada um de nós tem um nome diferente. E nós também fazemos isso com as bactérias. Bactéria? Chama-se Pedobacter lusitanos. Ok. Olha, o que eu te queria perguntar é que características é que esta bactéria tem de diferente e o que é que ela nos pode trazer? Ou seja, porque é que ela foi tão importante para vocês? Já nos deste um bocadinho uma ideia, o facto de atacar, de matar bactérias que são habitualmente mais resistentes. É essa a sua grande característica? É isso que a torna importante e que a vai tornar importante nas nossas vidas se as investigações em curso correrem bem? Na melhor das hipóteses, claro que sim. Acho que é por aí. Apesar de, como eu disse, a atividade antibacteriana foi a ponta do iceberg. Contudo, agora ela já está a ser estudada em muitos outros níveis, em muitos outros compostos, antioxidantes, porque a atividade antibacteriana, nós hoje em dia descobrirmos um composto novo. Daí até à clínica humana, principalmente, é um caminho muito longo. Muito longo, claro, muitos Portanto, temos e devemos, acho eu, explorar outras aplicações e outros caminhos. Mas, portanto, a partir de um certo momento, ela sai das vossas mãos e passa para outras equipas de investigação também, não é? Para outras... Como é que se faz esse trabalho? Há aqui uma coisa que eu gostava só de realçar, sim, nesse sentido, precisamente, sim, que é, apesar de nós termos descoberto esta espécie e termos esta estirpe, ela está disponível para qualquer pessoa no mundo trabalhar com ela. Porque uma das exigências para nós descrevermos uma espécie nova é tornarmos a bactéria acessível em 2 locais, 2 bancos de micro-organismos. Então qualquer pessoa pode trabalhar com ela se assim desejar. É ciência aberta, não é? Qualquer grupo de qualquer parte do mundo pode exatamente, qualquer grupo, qualquer parte do mundo pode trabalhar com ela, não é algo exclusivo nosso. Contudo nós, não é? Que já trabalhamos com ela há algum tempo, à frente. Já a conhecemos um bocadinho melhor. É claro que nós agora trabalhamos em colaboração com outros grupos para explorar outras propriedades que não fazem parte do nosso know-how. E que outras propriedades é que podem surgir, ainda que neste momento se calhar ainda não tenham a certeza, mas que outras possibilidades é que estão a explorar de aplicações futuras desta bactéria? Neste momento, as colaborações mais ativas até são com grupos da própria Universidade de Aveiro, mas mais do Departamento de Química e de outras unidades de investigação. E aqui no Porto também, na Universidade Católica, porque eles estão interessados em explorar. Ela produz algum tipo de moléculas diferentes, lípidos, ou seja, gorduras diferentes. E estas gorduras, para esses grupos, podem ter várias aplicações. E, portanto, eles estão a tentar isolar e caracterizar para ver se são ou não uma mais-valia. E depois, também, um desses grupos está interessado na capacidade antioxidante e antitumoral. Portanto, daí o poder de alguns dos produtos desta poderem ser usados em medicamentos anticancerígenos, por exemplo, é isso? Eventualmente, sim. Eventualmente, essa, porque os estudos preliminares o que indicam é que talvez, agora tem que se dar um passo mais à frente. Ok. O que eu te ia perguntar é, quando estamos perante uma descoberta que tem estas potencialidades todas, a universidade cria mais condições para os grupos de trabalho, para as linhas de investigação aprofundarem os temas, ou depois, enfim, como é que isso se processa? Como é que, ok, nós temos aqui algo que aparentemente tem várias potencialidades, algumas saem do nosso âmbito. Como é que vamos gerir isso? Independentemente de sabermos que ela está disponível e aberta a quem quer. Mas como é que se gera essa... São vocês que fazem esses contactos, por exemplo, com o Porto, com as outras equipas, que lançam os desafios e... Sim. Basicamente, todas as colaborações que nós temos acabam por surgir ou de conhecimentos que nós próprias já temos do passado, ou de congressos aos quais se vai e se fala sobre o assunto e há alguém que fica interessado. Acho que não faz tanto parte da função da universidade estabelecer, sim, ou pelo menos a universidade não tem um papel muito ativo na cooperação,
Nós próprios somos Tem proativos essa, nessa área. Mas estas aplicações finais que falamos, estamos a falar sempre de médio e longo prazo. Sim. Mesmo para coisas a maior mais... parte delas, sim. É claro que depois nós usamos, isto é a parte aplicada, não é? Sim. Porque nós obviamente temos de ter uma vertente aplicada, mas depois temos muita a investigação fundamental, claro, que é onde tu trabalhas. Que é mais a minha área. Como é que é o teu dia-a-dia? O que é que tu fazes como bióloga de micro-organismos? Como é que é o teu dia-a-dia? O que é que tu tens entre mãos? O que é que estás a estudar? O que é que te preocupa neste momento? Eu, enquanto investigadora, já sou mais gestora neste momento do que propriamente alguém que trabalha ativamente no laboratório. E devo dizer que, infelizmente, ainda ontem estava a dizer isso, já tenho tantas saudades de poder ir e passar as minhas 8 horas de trabalho na bancada a pipotar e a trabalhar com tubos e a imaginar que estou a ter algo nos tubos que não estou a ver, mas que tenho a esperança que lá esteja, porque o meu dia-a-dia agora, depois do doutoramento, depois do pós-doc e agora que iniciei já um contrato de investigadora, passa muito por gerir os vários projetos de investigação. Por gerir os vários projetos, mas gerir que projetos pessoas. É que estás a gerir? Que neste momento, Pedobacter é uma das vertentes. Os 2 grandes projetos que eu estou mais... porque nós no laboratório temos muito uma gestão de toda a gente está envolvida em todos os projetos. De alguma forma contribui para todos os projetos. Agora, é óbvio que dependendo da nossa história, a investigação, temos mais ligados a uns do que outros. Dentro do eu estou muito envolvida numa área de Pedobacter e depois agora comecei uma nova linha de investigação que é trabalhar com arqueia, que são organismos um bocadinho diferentes das bactérias, apesar de serem micro-organismos, mas não são bactérias. São o quê? São arqueia. Okay. Não são vírus? Não são vírus, são organismos. Nós dividimos muitos organismos entre procariotas e eucariotas, por causa da estrutura das células, não é? Estrutura mais complexa, eucariotas, estrutura mais simples, procariotas. Quando estamos a falar dos simples, nem todos são unicelulares. Não. Okay. Nem todos são unicelulares. E as arqueias são. Aliás, elas durante muitos anos pensou-se que eram bactérias, elas foram consideradas bactérias. Até que com o advento da genética e da sequenciação, de nós conseguirmos perceber os A, Gs, Ts e Cs do DNA, houve alguém que conseguiu provar que elas não são nem eucariotas, porque nós dividíamos muito bactérias e eucariotas. E então agora sabemos que existe um terceiro grupo ali no meio. Tu licenciaste em Biologia. Quando pensamos em Biologia, pensamos sempre em grandes animais. Nunca pensamos nestes micro-organismos. O que é que te fez escolher esta área de trabalho? Porquê é que decidiste tornar uma microbióloga? Não sei qual é a expressão. Pois, eu confesso que também não sei se é microbióloga ou microbiologista, porque há as duas fações. Há quem defenda uma e quem defenda a outra. Também não tenho preferência. Eu é ao contrário. Eu quando pensei em biologia, lá está, pensei num contexto diferente. Sou daquela geração, como estava a dizer há pouco, dos frustrados da medicina, que, não vou para a medicina, tenho agora biologia. Biologia é parecido. Claro que não é. O teu sonho era mesmo entrar em medicina? Eu achava que era. Na altura, quando se tem 18, na altura, sim, anos. achava que era, mas sinceramente, hoje em dia não sou nada frustrada e acho que fiz muito bem. Acho que fiz muito bem em não... Fiz muito bem, não. Acho que foi o destino foi muito bom para comigo não me ter levado para aquele caminho. E levou-me para a biologia. Mas eu, quando penso em biologia, não penso só em grandes animais. Eu, quando pensava em biologia, pensava sempre em células. Em entender o funcionamento das células. Sim. E a outra questão é que quando se pensa em grandes animais, pensa-se em trabalho de campo. Sim. Andar o dia todo no monte, entre aspas, não é? Na rua, ao ar livre. E eu, quando pensava em biologia, não pensava em andar no campo. Eu pensava em laboratório, em passar o meu dia de volta
de DNA, Dos principalmente. estudos e, portanto, de alguma forma também te especializaste na área de genética, é isso? De alguma forma, mais microbiologia, mais genética na área da microbiologia, mas a microbiologia também revolucionou muito a área da genética, porque quase todas as técnicas que nós utilizamos, ou que se utilizou no início do estudo de genes, e teve um avanço brutal com a microbiologia. E daí que eu acho que foi por aí. Como é que tu começaste a tua carreira? Quais é que foram os teus primeiros interesses, os teus primeiros estudos? Eu comecei também nós fazemos a licenciatura, mas no fim da licenciatura, no último ano de licenciatura, nós temos que ter contacto com a investigação. E então, nessa altura, nós escolhemos, ou concorremos, por assim dizer, a laboratórios para desenvolver um trabalho em conjunto com equipas. E eu concorri para onde ainda hoje estou, sim, para trabalhar na altura, era com bactérias, lá está, mas era para trabalhar com bactérias que tinham sido isoladas na Ria de Aveiro, e para trabalhar com a resistência que elas tinham a um composto que era muito utilizado aqui há uns anos nas tintas dos barcos, que era o TBT, e portanto eu comecei por aí, comecei por estudar comecei por estar envolvida no estudo da função de um gene que estava associado à tolerância a esse composto. Ora, o projeto termina e eu fui para estágio, só que quando nós vamos para estágio, o estágio tem que ter, ou pode ter, uma ligação com a universidade, é desejável até, mas também é desejável que nós vamos conhecer outras metodologias de trabalho. Claro. E eu optei por ficar na mesma com esta equipa de investigação como background, como orientadora, neste caso a professora Sónia, mas fui para o hospital, para a secção de microbiologia do Hospital de Aveiro. Okay. E o que eu fui fazer foi entender como é que é a rotina de análise de microbiologia. Voltaste um bocadinho também ao meio hospitalar que de início gostavas. Exato, mas do ponto de vista de outra perspectiva. E no decurso desse estágio eu desenvolvi trabalho com um tipo de bactérias que na altura eu gostava muito, que eram as Pseudomonas aeruginosa, principalmente virado para a resistência a antibióticos. Que é um problema, hoje em dia é um problema grave, que é um problema, que os hospitais têm, não é? Que é um problema, mais do que a resistência, é multiresistência, são aquelas bactérias que têm a capacidade de não serem atingidas por várias classes de antibióticos diferentes. E, portanto, eu construí muito, eu estava em dois mundos durante o meu estágio. Estava no mundo da rotina, do laboratório, fazia a rotina toda com as técnicas, aprendi a fazer a rotina toda da análise microbiológica no hospital, e depois, quando saía do hospital, dedicava-me só à parte molecular daquela espécie que nós tínhamos selecionado e caracterizar usaste a expressão disseste o nome dessa bactéria. Sim. E usaste a expressão de que eu gosto muito. Como é que se gosta muito de uma bactéria? Porque na altura já havia... Nós pensamos sempre que temos que aniquilar as bactérias. Agora, como é que isso é uma ideia... Pronto, então vamos lá falar disso. Isso para mim é... Vamos desconstruir aqui alguns Exatamente. Mitos. Isso para mim é das ideias mais erradas que nós podemos ter com as bactérias e com a microbiologia. De facto, é verdade. Nós normalmente só falamos delas quando elas nos causam doença ou quando nos tragam a comida, sei lá. Mas se nós pensarmos bem, elas são tão mais benéficas do que maléficas para nós. Nós somos ecossistemas. É isso, explica-nos. Nós somos ecossistemas. A nossa pele não consegue ser saudável sem bactérias. Não vamos falar então do nosso intestino. No interior. Não é? O nosso intestino é um ecossistema de micro-organismos, não só de bactérias, também da arqueia e outro tipo de micro-organismos, e que hoje em dia, inclusivamente, já existem imensos estudos que ligam a nossa sanidade mental à população bacteriana do nosso intestino, ou microbiológica, pode não ser exclusivamente bacteriana. Como é que se dá essa relação? Esta relação dá-se que nós vemos a bactéria como um ser unicelular que está ali, só que elas produzem imensas coisas, imensos compostos. E nós começámos agora... E essas coisas que tu falas? Proteínas, péptidos. Elas comunicam entre elas de uma forma que nós ainda não entendemos totalmente. Entendemos já um bocadinho, mas não entendemos totalmente. Mas elas ajudam-nos a digerir a comida, não é? O que elas produzem no interior, colocam para fora delas, não é? Fica disponível no nosso intestino
e o que fica disponível do intestino que vem delas ajuda-nos a digerir a nossa comida. Portanto, basicamente nós nem sequer, se calhar, não teríamos conseguido chegar aqui enquanto espécie sem elas. Portanto, aqui o problema é o desequilíbrio, ou seja, é quando uma determinada bactéria, em vez de contribuir para esse bem-estar, nos causa algum tipo de mal-estar, é isso? O problema é quando nós entramos no processo realmente de doença, numa infecção, ou somos... Porque contacto são matérias estranhas ao nosso... Mas algumas não são. Okay. Algumas podem viver connosco a vida toda sem nos causar absolutamente problema nenhum. Só que podem também existir alguns eventos na nossa vida que tornam o nosso sistema imunitário mais frágil, por exemplo, não é? E que, por algum motivo, essa bactéria, que até agora tem vivido em perfeito equilíbrio connosco, consegue proliferar, consegue aumentar a sua população, o nosso sistema imunitário não a consegue combater em tempo útil, e se por acaso esta bactéria for daquelas que têm resistência a muitos antibióticos, é óbvio que será mais fácil, não será mais difícil para nós combatê-la, não é? Para quem trabalha na área da microbiologia, este é um tema hoje em dia premente, o tema da resistência das bactérias aos antibióticos. É um tema que se fala muito. Fala-se muito, está muito. E mesmo na área social, porque existe agora um conceito, não é? Que não envolve só a resistência a antibióticos, mas que a resistência a antibióticos também pode ser vista desse ponto de vista, que é o conceito de uma saúde, One Health. Já deixamos de ver a saúde humana isolada e sendo só humana. Isto é um problema, realmente, a saúde humana, mas é um problema ambiental, é um problema de saúde pública e é um problema ambiental. Porque muitos os genes de resistência a antibióticos. Ora bem, voltando também um bocadinho atrás, se os antibióticos que nós consumimos são produzidos por bactérias, isto também significa que essas bactérias que os produzem, muitas vezes, elas próprias não podem ser afetadas por aqueles compostos. Por estes compostos. Sim. Então, elas já têm mecanismos de autoproteção. Estes mecanismos que elas têm de autoproteção podem ser, não quer dizer que sejam os únicos, mas podem ser o início da evolução que nós temos vindo a observar dos genes de resistência, não é? Que evoluem, disseminam-se entre várias bactérias, vão passando, algumas têm a capacidade de trocar material genético relativamente facilmente, não é? E, portanto, nós quando entramos no hospital, nós falamos muito da resistência hospitalar, mas nós quando entramos no hospital, aquilo que... há algumas infecções que realmente são aquelas infecções nosocomiais, ou seja, são as infecções que foram adquiridas no hospital. No hospital, sim. É verdade, porque... E que hoje em dia causam algumas mortes. É verdade, mas também há muitas infecções que chegam ao hospital através de nós, mas nós somos um organismo ambiental. Portanto, aquilo que lá chega é trazido por nós, que foi adquirido ao longo da nossa vida. Aliás, fala-se muito também do próprio ambiente, das águas, dos solos, estarem também com... Solos, então, estas bactérias que eu estou a falar, que são as produtoras primordiais de antibióticos, são quase todas recolhidas. Eu não quero dizer todas, que é para não estar a ser, se calhar, muito... Não, mas eu tenho quase a certeza que são quase todas bactérias do solo. Ok. Esta superbactéria que falávamos há pouco, na nossa primeira parte, a NL19, há bocado falámos dos potenciais, dos benefícios que ela nos podia trazer, mas sei que para vocês, estavas-me a confidenciar há pouco, sei que para vocês é também dark side. Nós costumamos dizer que ela é the angel and the devil ao mesmo tempo, às vezes, não é? Porque esta característica que eu vou falar agora não é exclusiva dela, é exclusiva porque as espécies, nós na taxonomia, não é? Nós precisamos muito de classificar, de pôr tudo em caixinhas. E portanto ela é Pedobacter lusitanos.
o que significa que o Lusitanos é aquilo que faz dela diferente de todas as outras Pedobacter. Porque foi encontrada cá, já contámos essa história. Mas existem muitas outras Pedobacter, ou seja, primas. Sim. Ela tem muitas primas. E estas primas todas, o que nós verificamos é que elas são aquilo que nós chamamos de superbugs. Ou seja, elas são resistentes a mais do que 4 classes de antibióticos. Elas têm a capacidade de produzir antibióticos, mas lá está. Evolutivamente elas capacitaram-se de armas para combater quase, não são todos, sim, mas muitos dos antibióticos que nós usamos hoje em clínica. Mas este tipo de bactéria que falamos, como é NL19, é uma bactéria que só existe e só subsiste nestes ambientes extremos como as antigas minas de urânio, ou é algo que nós podemos transportar em nós próprios? Elas são primordialmente ambientais, tanto a Lusitanos como as primas. Okay. Todas elas foram recolhidas de ambientes totalmente dispares, desde os Himalaias até Viseu. Águas, até Viseu. Mas esta Pedobacter lusitanos, até a informação que nós temos até agora é que ela não é comensal humana, ou seja, ela não habita em nós. Portanto, temos que entender se temos mais primas connosco ou não, mas ela não vive em nós. E qual é a longevidade de um ser vivo, de uma bactéria? Eles duram quanto tempo? Vivem quanto tempo? NL19, isto, falar de longevidade de bactérias... Sim, é um tema complicado? Não é... São aquelas questões filosóficas que às vezes nós temos no laboratório ao final do dia, não é? Que é, nós temos uma forma de definir o crescimento bacteriano, mas o que é certo é que podemos dizer que elas são praticamente imortais, entre aspas, porque o que nós fazemos é cultivá-las, não é? Sim. A NL19, por exemplo, na comida que nós damos e nas condições que nós estamos a usar em laboratório, que também devemos entender que as condições que nós usamos em laboratório são aquelas que nós, com os anos, fomos adaptando para trabalhar com bactérias em laboratório, mas como é óbvio não são as condições que elas têm naturais. É totalmente artificial. Claro. Portanto, nós damos-lhe muito mais comida do que aquela que elas têm no ambiente. Sim. E, portanto, elas multiplicam-se muito de uma vez só, e nós, para as vermos a olho nu, elas têm que se multiplicar muito, né? Nós temos que lhe dar muita comida para elas se multiplicarem muito. E ela, a NL19, nós, se não lhe voltarmos a dar mais comida nova, vamos dizer assim, ela consegue durar, ser viável, vamos dizer assim, 1-2 semanas. Há bactérias que 3 meses sem comida nova conseguem sobreviver tranquilamente. Ou seja, sem comida nova, sem divisão nova, o que eu quero dizer é isso. Porque, efetivamente, eles, como são elas, isto é outra questão. Sim, qual é o género? É porque para nós, ainda ontem estávamos a falar nisso, para nós algumas, bactérias é um nome claramente feminino, né? Mas para nós algumas são mais femininas que outras. Para mim, por exemplo, bacilos é masculino. Eu, quando falo de bacilos, falo quase sempre no masculino. Quando falo de Pedobacter, também para mim se falar da NL19 é feminina, mas se falar de Pedobacter para mim já é mais masculino. E portanto é por aí. Agora, eu perdi-me um bocadinho agora, Paulo, desculpa lá, porque eu já não estávamos a falar da longevidade. Da longevidade, exatamente. Nós basicamente, eles como são unicelares, nós utilizamos no laboratório a expressão repicar, que é ao pegar numa que já cresceu o suficiente para nós vermos a olho nu e a pegarmos um bocadinho dessa e a colocar em um meio de cultura, em comidinha nova, ela volta outra vez a multiplicar-se. E, portanto, se nós fizermos a célula inicial não morre? A célula inicial dá origem a 2 e por aí vamos. É um crescimento exponencial. Exatamente, ok. Não, ia-te perguntar, há pouco estavas-me a falar dos teus interesses neste momento, dos projetos que geres, das linhas de investigação que geres no vosso laboratório, e estavas a falar das arqueia, é isso? Sim. Conta-nos lá que tipo de organismos que são estes que até há pouco tempo eram considerados bactérias? Sim, elas foram divididas ou foram reconhecidas como não sendo bactérias nos anos 70. Foi uma luta longa. Um senhor que entretanto faleceu, se não tivesse falecido, que é o Carl Luz, se ele não tivesse falecido, provavelmente
Eu acho que a comunidade da microbiologia acha que ele teria ganho um prémio Nobel, mas faleceu antes. E ele conseguiu provar efetivamente que não são bactérias, mas são organismos espetaculares. O que é que as diferencia das bactérias? Pronto, aqui eu vou ter que fazer um exercício que é para não ser muito técnica, porque as arqueia, elas são mesmo muito parecidas com as bactérias a nível estrutural, ou seja, se nós formos analisar a célula em si, a estrutura da célula, são muito semelhantes às bactérias. Agora, se nós formos analisar os processos biológicos que ocorrem dentro da célula, com isto eu quero dizer, por exemplo, a forma como elas multiplicam o DNA. O DNA tem que se dividir, não é? A forma como elas tornam esse DNA em produtos. Isso é tudo muito mais parecido. As moléculas que executam essas funções dentro da célula são muito mais parecidas com as dos eucariotas, com as dos organismos um bocadinho mais complexos. E então isto cria aqui quase como aquilo que nós às vezes chamamos um organismo quimera. É um espaço quase um híbrido. Pois, eu ia te perguntar se era um passo evolutivo. Pois, isso é um grande debate. Na área das arqueias hoje em dia debate-se muito, e na área da evolução. Sim. Porque quem trabalha muito na área de evolução trabalha muito também com taxonomia e com análise de sequências de DNA e etc. E na área da evolução debate-se muito em que lugar da árvore da vida, vamos lhe chamar assim, é que nós colocamos as arqueias. Uma coisa acho que já está agora, atualmente, porque isto em ciências é tudo muito mutável, não é? O que era há 10 anos pode deixar de ser, os dogmas quebram-se. As regras base continuam, mas constrói-se sempre muito mais. E, portanto, tanto é que nós tínhamos bactérias e eucariotas, agora temos 3 domínios da vida, bactérias, arqueia e eucariotas. Uma coisa é certa, evolutivamente acho que as bactérias já toda a gente está de acordo, estão mais longe das arqueias e dos eucariotas, e que as arqueias e os eucariotas estão muito próximas. E agora há uma facção de cientistas que defende que só devia haver 2 domínios da vida, que era a de bactérias e a das arqueias, e depois dentro das arqueias, então lá surgimos nós. E quando estás a estudar as arqueias, o que é que procuras? O que é que... Eu tenho um objetivo muito específico neste caso. Para já, porque as arqueias são muito diversas. Sim. Temos desde as metanogénicas, que são as que produzem metano. O metano biológico é só produzido até agora. Isto também é outra coisa curiosa do filme do Cowspiracy, que é sobre a conspiração das vacas e do metano que elas produzem, etc. O metano que as vacas produzem não são as vacas que produzem. São as bactérias, são as arqueias que estão nos intestinos. Das vacas, que contribuem para a produção desse metano. E, portanto, isto foi só uma parte. E, portanto, elas são muito diversas. Eu só trabalho com um tipo específico, que são arqueias que precisam, não é que toleram, porque tolerar e necessitar são coisas distintas. Claro. Elas precisam de muito sal para sobreviver. Portanto, elas são encontradas em ambientes altamente salinos, e como nós sabemos, Aveiro, que é onde eu exerço a minha investigação, Aveiro está rodeado de salinas e de sal, e portanto eu decidi começar a trabalhar com micro-organismos. O que é que buscas nessa... Exatamente, eu também, durante o meu doutoramento e durante a minha vida de investigação, dediquei muito ao estudo de um tipo de compostos, que são uns compostos pequeninos, uns péptidos, assim, umas moléculas pequeninas que as bactérias produzem, e que até agora só tinham sido descritas e só tinham sido caracterizadas precisamente como sendo produzidas por bactérias. Obviamente, eu queria começar a trabalhar com a arqueia. Para mim, o mais natural foi, então, com a informação que nós temos nas bases de dados destas arqueias salinas que existem, estes compostos será que podem ou não ser sintetizados também por arqueia e não só por bactérias? E de facto chegámos à conclusão,
com essa análise preliminar que sim, que há potencial para isso. É óbvio que ao serem produzidos serão, apesar de ser da mesma classe, terão de ter características totalmente diferentes e, portanto, o objetivo deste meu contrato de trabalho de investigação é precisamente tentar entender como é que eles são produzidos, que atividades é que eles possam ou não ter. E esses compostos servem para quê? Neste momento, a única coisa que nós sabemos sobre eles é que eles conseguem matar outras arqueias. É óbvio que isto não tem uma aplicação na saúde, etc. Sim. Mas pode ter uma aplicação biotecnológica, porque nós quando trabalhamos com micro-organismos e etc., nós precisamos muitas vezes de os manipular geneticamente. Eu sei que isto pode ser um assunto, às vezes, um bocadinho sensível para algumas pessoas, mas é a realidade. Mas, na verdade, sempre o fizemos, não é? É a realidade. E quando não fazemos nós, faz a natureza. Exatamente, é a realidade e muitas vezes, se nós queremos estudar a função de um gene, por exemplo, nós muitas vezes temos que manipular, ponto. Não há, assim, ainda muito por onde ir. E não existem, assim, tantos sistemas de seleção da arqueia disponíveis. E, portanto, isso, em termos de aplicabilidade, pode ser uma das vias. É óbvio que depois temos a parte isso é da aplicação, depois temos a parte fundamental, que é onde eu me movimento mais, que é entender o que é que este tipo de moléculas, qual é que é efetivamente a função delas a nível ecológico, ou seja, porque é que elas, tanto as arqueias como as bactérias, mas neste caso agora eu vou-me focar mais nas arqueias, porque é que elas os produzem, porque é que elas precisam, porque é que elas têm, porque é que umas têm e outras não têm, qual é que é a função? Porque para nós um antibiótico tem uma função, claro. E nós enquanto humanos dizemos sempre não, as bactérias produzem antibióticos que é para competir, isto é uma arma de competição no meio ambiente. Pode ser, mas será que é a única função deste tipo de compostos? E portanto a tua área é uma área mais de investigação pura, digamos assim. É aí que depois vamos conseguindo eu assumo que tenho e que sou sou muito ciência ainda fundamental, mas também sem a ciência fundamental não se constrói nada, mas também não sou só ciência fundamental. Eu gosto um bocadinho das duas partes. Não é? Basicamente gosto de tentar entender dentro daquele fundamental, porque o que eu gosto mesmo é de entender como é que as moléculas interagem umas com as outras e dão origem a alguma coisa. Claro. Agora, essa alguma coisa pode ter ou não alguma aplicação. Claro. Se tiver, espetacular, fantástico. Vamos lutar por ela. Se não tiver, pode ser que encontremos ou não alguma e veremos. Claro. Porque o que me fascina é mesmo essa parte de interação lá dentro. Bem. Tânia, obrigado por ter estado aqui connosco a dar-nos estes esclarecimentos. Foi a conversa com Tânia Caetano, investigadora auxiliar da Universidade de Aveiro e do CESAM. E nós voltamos daqui a 15 dias com mais um Ciência com Impacto. Obrigado.